que lindo, que lindo. Boa noite para todos vocês que estão aqui. Boa noite para cada um de vocês que estão em casa, no carro, no trânsito, no trabalho. Vocês que nos ouvem, muito boa noite. Que louvor lindo e maravilhoso. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Olha que lindo, né? Que lindo esse louvor, que linda mensagem. E eu quero hoje, nessa noite maravilhosa, convidar a cada um de vocês para que ouça a mensagem, ouça o que temos para compartilhar com vocês, para que você possa se conectar com Deus, para que você possa seguir os passos de aumentar, de ter um relacionamento com o Pai, o poderoso Deus. Então, peça profundamente para Deus, se conecte com Ele, para que você possa escutar essa mensagem e que ela possa penetrar no fundo do seu coração e que ela penetre também na sua mente, no seu corpo, no seu espírito. Amém? Olá, amém? Eu queria iniciar fazendo uma reflexão. Hoje a palavra é o caminho de acesso à intimidade com Deus. E de forma simbólica estamos sentados aqui. Por quê? Porque quando a gente vai ter uma conversa informal, íntima, a gente se senta. Então eu imagino que todo mundo do outro lado já esteja assentado, e quem está aqui presente também que se assente, para que a gente possa ter esse nível de intimidade, a gente ter essa concordância, da mesma forma que é o nosso objetivo hoje aqui. A gente mostrar o como e outras coisas desse caminho de acesso à intimidade com Deus, né? Porque às vezes a gente fica ouvindo isso, olha, precisa ter mais intimidade, mas pode ser que às vezes fique um pouco distante, um pouco vago, né? Então hoje a gente preparou algo que seja algo mais simples no nosso ponto de vista, né? Porque não somos especialistas do assunto da palavra, estamos em busca, iniciando esse processo, mas de uma forma que a gente, quando a gente fez o início nossa ministração, a gente acabou ficando bastante contente, satisfeito, que acha que realmente essa palavra vai ser importante para quem precisa ouvir, para quem precisa sair desse caminho de, não sei o que fazer, não sei qual é o primeiro passo, não sei para onde ir, não sei enfim, qualquer coisa. A pessoa que está perdida nesse sentido, aqui a gente vai começar a entrar nesse processo de acessar esse caminho de intimidade, né? E aí a primeira coisa que a gente queria relacionar esse assunto é que, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre um investimento. Porque quando a gente fala de intimidade, a gente está falando de um investimento. Porque a gente não constrói nada se a gente não investir algo naquilo. Pode ser tempo, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser suor, pode ser, enfim, muitas coisas, né? Pode ser algum objeto, alguma coisa que você tem, que você coloca naquela construção. E quando a gente está falando de construir uma intimidade, a gente também está falando que precisa se investir algo para que isso aconteça, né? Você vai ter que investir da mesma forma que você investe num relacionamento com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai. Enfim, você precisa investir. E além do investimento, a gente também tem que entender que de todo investimento, a gente espera um retorno, que a gente chama no mercado hoje de ROI, que é retorno sobre investimento. E olha que interessante, né? O ROI, o retorno sobre investimento, é aquilo que você está investindo. E aí eu quero agora fazer uma pergunta para cada um de vocês hoje. Aonde você anda investindo o seu bem mais precioso? E aí as pessoas podem falar, mas que bem é esse, Vivian? Um bem mais precioso. Seu tempo. Eu quero fazer essa pergunta para cada um de vocês. Aonde você está investindo o seu tempo hoje? Porque o retorno sobre o investimento, Return on Investment, o ROI, ele vai te dar sobre algo que você está investindo. De repente, onde você está colocando o tempo? Então, é algo importante para a gente parar e pensar. Será que o tempo está sendo investido em coisas produtivas, em coisas boas, em coisas do reino? Ou
você está jogando seu tempo fora, você está assistindo coisas que não te agregam. Então, eu queria deixar aqui essa pergunta para cada um de vocês e para mim também, para pensar aonde está sendo investido. E para compartilhar, hoje eu estou investindo, não é fácil, tá, gente? Mas eu estou investindo, meu maior armamento hoje, que a gente tem na Terra, eu considero, tá? Estou falando para mim, o maior armamento que a gente tem na Terra hoje, na Terra, fisicamente falando, é a família. E hoje eu estou investindo a minha família como armamento em prol da gente edificar, a gente trabalhar, recuperar, resgatar outras famílias. Então, isso é muito intencional da nossa parte, é um comum acordo que a gente fez de casal, e a gente é intencional nisso mesmo, em fazer esse trabalho, usar esse armamento que a gente tem, que é uma família, a gente tem uma sinergia, enfim, a gente tem algumas coisas nesse sentido, e a gente usa isso de fato para ajudar e recuperar, resgatar outras famílias. É fácil? Não, mas estamos iniciando esse processo e evoluindo, e com certeza vamos ter muitos frutos disso, porque quando a gente coloca um objetivo e a gente começa a verbalizar, não é que eu estou começando a verbalizar isso agora, já faz um tempo, mas a gente começa a verbalizar, essas coisas começam a tomar forma, né? Então, o retorno, o investimento que eu estou fazendo hoje, nesse sentido, é a minha família, colocando a minha família à disposição para resgatar outras famílias, tá? E tem um preço, tudo tem um preço, né? Enfim, tem coisas que a gente consegue visualizar qual que é o preço que a gente está pagando, outras coisas a gente nem tem noção do preço ainda, mas estamos investindo nisso. E quando a gente fala qual que é o ROI de você investir para construir um relacionamento com Deus, hoje, no primeiro momento, a gente consegue visualizar diretamente 2 retornos. O primeiro, o retorno é a eternidade. Então, quando você investe no relacionamento com Deus, você tem o retorno da eternidade, e o outro é o acesso ao reino. Então, a gente está falando aqui diretamente, a gente vai ter diretamente 2 ROIs em cima desse investimento direto. E aí, uma outra pergunta que a gente quer fazer para vocês. Mas vocês acham que isso pode ser o alvo? Falar, eu vou criar um relacionamento com Deus, porque o meu ROI vai ser a eternidade ou vai ser o acesso ao reino? É uma pergunta, você poder pensar e responder para você mesmo. Caso você não tenha a resposta, converse com Deus, fale com Ele, faça essa dinâmica de perguntar. Quer complementar alguma coisa? Então, porque aí a gente vai fazer essa pergunta, se isso pode ser o alvo. Aí a gente vai falar assim, não, uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas por que então investir em Deus? Né? Investir num relacionamento com Deus? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que se fazer. E um detalhe importante, o porquê de investir em Deus. Às vezes as pessoas querem investir porque quer ter um retorno, só um retorno próprio, né? Então, essa pergunta que o Bruno fez, enquanto a gente estava estudando, né, essa passagem para ministrar, aí eu não sei quem de nós fez a pergunta, mas eu falei, é uma pergunta poderosa. Foi eu que fiz, então. Por quê? Por que, então? Porque senão as pessoas, vou investir em Deus só porque eu quero ganhar alguma coisa? Eu quero ter um retorno? Então, assim, a gente fez essa pergunta para pensar. Então, responde, querido. A gente parou para pensar qual seria o ROI. E a gente chegou à conclusão que o ROI seria a eternidade e o reino. Mas aí a gente parou para pensar que não faz sentido você focar em criar um acesso pelo fim, para buscar o acesso à eternidade e ao reino. E a gente perguntou, então, se não faz sentido, então por que a gente vai investir no relacionamento com Deus? E aí a conclusão que a gente chegou meditando, conversando um pouco, a gente não vai investir para criar uma intimidade com Deus pelo que Ele vai nos dar, mas pelo que Ele já nos deu. Será que Ele já nos deu algo? E aí algo tão importante, tão poderoso? Ele deu o Filho dele para salvar a gente. Ele deu essa terra para a gente. Então, assim, por que eu vou investir em Deus? Cara, Ele investiu na gente muito antes da gente estar aqui. Então, acho que é uma gratidão, né? Então, no mínimo, a gente tem que investir em Deus, né? Investir em um relacionamento com Ele, porque Ele deu tudo isso para a gente. Então, a gente vai investir, vale a pena a gente investir no reino, no relacionamento, não pelo fim, mas pelo que já foi, pela criação,
por tudo que Ele colocou aqui na terra, para a gente governar sobre todas as coisas, pelo Filho, que Ele deu o sacrifício do Seu Filho, para que Ele nos livrasse do pecado, nos desse o acesso, enfim, tudo isso que aconteceu, é por isso que a gente tem que criar esse acesso do caminho à intimidade, não pelo que a gente vai querer para frente, para trocar por isso, entendeu? Não apenas por isso. E aí que está, quando a gente fala que o recurso, no caso o dinheiro, não tem que ser o fim, a gente associa algo muito parecido, que a gente tem que fazer por algo que já aconteceu, e essas coisas que a gente está falando que vai ser o ROI, vai ser uma consequência, você entendeu? Vai ser um fim, não um meio, porque se a gente fica focado em fazer por isso, no final a nossa motivação está errada. A gente vai estar fazendo algo não pelo que deve ser feito, ou por gratidão do que já passou. A gente vai estar fazendo algo simplesmente por uma troca, né? Então, e eu acho que não tem que ser uma troca apenas, né, para particular. Tem que honrar, né? Deus já deu tudo isso aqui para a gente, e a gente tem que usufruir. A gente vai falar um pouquinho de quais são os passos que a gente estudando, né? A gente viu, para construir essa intimidade, um relacionamento com Deus, né? Construir algo que a gente vem buscando, vem construindo a cada momento, é como se fosse um degrau, um caminho mesmo para você ficar próximo ao Pai. Você vai ter, sim, a eternidade, né? Construindo esse relacionamento. Você vai ser salvo, enfim, mas é bem importante honrar aquilo que Ele já deu. Será que todos nós já estamos honrando, usufruindo aquilo que Ele já deu para a gente? E aí agora eu queria ler Mateus 6, que fala mais ou menos assim: mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai, em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras vazias várias vezes, suas orações serão respondidas. Não seja como eles, pois o seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, ore da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aí, mediante isso, a gente consegue ter uma visão clara do que Jesus nos disse, Ele que nos ensinou, né, essa passagem, a como iniciar e criar uma intimidade com Deus, né? E aí, mediante isso, a gente começou a fazer um processo de garimpar algumas coisas, para a gente dar um passo a passo. A gente gosta de perguntas e passo a passo. Mas tem um porquê isso, perguntas e passo a passo. Porque a pergunta, o cérebro, ele trabalha para dar uma resposta. Então, seu cérebro a todo momento está trabalhando para fechar os sistemas, os circuitos ali. E quando a gente faz uma pergunta, a gente para pensar, para ver se aquilo faz sentido e como iremos responder. Então, ajuda a processar, né? Então, é por isso que a gente gosta de fazer perguntas. E a primeira pergunta... Pode fazer. Saber, a gente, né, nesse passo a passo que a gente foi conversando... São 7, né? 7 passos a gente descobriu ali, lendo, meditando na palavra. Então, o primeiro passo é sabermos quem é Deus. E aí você fala, mas como assim, Vivian? Quem é Deus? Eu já sei quem é Deus. Tá, mas eu acho que esse é o primeiro passo para você ter uma intimidade, é saber quem é Ele. Né? O que Ele quer de você? Quem é Deus Pai? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, saber que Deus é Deus Pai, é o Pai, é seu Pai. E se você quer ter um relacionamento com Deus,
de você sentar e se sentir próximo a Ele, Ele não está lá longe, como eu achava quando eu era criança, né? Ou até mais, sei lá, uns 3 anos atrás, eu achava que Deus estava lá longe. Não, Deus está aqui. Se Deus é seu Pai, Ele está próximo de você. Então, se sinta próximo a Ele. Muitas vezes, Deus está ali, esperando só você acessá-lo. Então, sinta Ele está perto de você. Porque Ele é seu Pai, Deus Pai. Então, é uma maneira da gente entender quem é Ele. E o segundo passo, na sequência, que a gente entendeu quem é Deus, que Deus é nosso Pai, Ele está acessível, assim é como a figura do nosso Pai na Terra. A gente pode ir ali trocar uma palavra, sair só do automático, da convivência a nível forçado e ter uma intimidade com Ele. O segundo passo, como que a gente começa a construir essa intimidade? Através da oração. Então, a partir do momento que a gente identificou quem é Deus para a gente, no nosso cenário, mediante a tudo que a gente aprende e estuda na Bíblia, o segundo passo, a gente vai fazer isso através de oração. Aí a gente vai se colocar em oração a todo momento que a gente quiser e necessitar desse acesso a Deus, para que Ele converse e fale com a gente através da oração. Essa é uma forma da gente iniciar esse processo de conexão. E quando a gente fala oração, a oração também está embutida o louvor. Porque quando a gente fala de oração, o louvor ele também entra dentro do modelo de oração. Que é uma forma também de orar, é a gente acessar Deus também através dos louvores. Né? Então, é um segundo passo para a gente acessar Deus, é oração e louvor. Se conectar com Deus, né? Cada pessoa tem uma maneira. É igual uma conversa. Você conversa com uma pessoa diferente do jeito que você conversa com a outra. Como é que você se conecta com essa pessoa? E se conectar com Deus é a mesma coisa, né? Então, por louvores, tem gente, não sei vocês, mas eu vou fazer um convite. Se conectar por louvor é muito maravilhoso, porque você vai escutando a música. No começo eu era meio travada. Vou falar para vocês, quando eu cheguei aqui eu era meio travado. E aí você vai escutando aquela música e você vai querendo abrir os braços e cantar e louvar. E você não sabe o que acontece, começa a descer um calor. Você fala, gente, no começo eu ficava presa assim, porque estou acostumada a louvar assim, quietinha, né? Não, você vai sentindo o Espírito Santo tomar conta de você e você deixa fluir. É uma conexão, é uma conexão com Deus. Então, a minha conexão, assim, eu acho que a principal é nos louvores, né? E meu filho quer falar. É nos louvores. Então, assim, veja qual é a tua conexão, como fica mais fácil você se conectar com Deus Pai. Ou conversar. A oração também é você conversar. Eu, antigamente, lia algumas coisas, tinha orações decoradas. Aí você fala aquilo várias vezes, você nem sabe o que está falando. Eu vou falar por mim, eu nem sabia, às vezes, o que eu estava falando, o que significava aquilo, mas eu estava falando. E não, oração não. Você não conversa com a pessoa ficando repetindo várias vezes a mesma coisa. Ô Bruno, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ô Bruno, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, não é assim que você fala. E eu acredito que a oração é você realmente abrir seu coração. Na hora do louvor, você abre gigantescamente o seu coração e se conecte com Deus. E aí você fala o que você quer, como que você quer conversar, agradece e abre o seu coração para conversar com Deus. Terceiro passo, jejum. É uma outra forma da gente se conectar com Deus, uma forma da gente baixar nosso nível de bloqueio corporal, né, fragilizar nosso corpo para acessar de forma mais direta nosso espírito e ter essa comunicação com Deus. Então, é um terceiro passo que a gente identificou como criar esse relacionamento, né? Criar esse acesso à intimidade do relacionamento com Deus. E o quarto passo é ser obediente. Então, mediante a você fazer oração, jejum e ter a consciência lá no primeiro, quem é Deus, o quarto passo é a obediência. Porque a gente já falou isso algumas vezes aqui,
Mas a obediência é algo que a gente vai conectar isso aqui também no 7, né, com obediência, então eu não vou aprofundar muito aqui, mas acho que todo mundo sabe o que é obediência, né? É andar pelo Espírito, né? Então, a gente vem evoluindo, crescendo, aprendendo. Então, ser obediente a Deus é fazer aquilo que Ele está pedindo. E você tem que descobrir, entender. Quanto mais próximo você está, mais vai ser mais fácil de entender o que Ele está pedindo para você, né? Pedindo para a gente. E aí você obedece, você executa o que Deus deseja no teu coração, você executa. Então, acho que isso é ser obediente, né? Executar o que Deus planejou para você. Quinto passo. Aí, como a gente fala não, né? Como está escrito que Deus está dentro da gente a partir da passagem de Jesus pela terra. Então, o quinto passo a gente classificou como sendo comunhão entre os irmãos. Porque a partir do momento que a gente tem esse modelo de comunhão, vamos fortalecer o corpo para que a gente tenha um acesso a Deus de uma forma colaborativa, pode-se dizer assim. Embora o acesso com Deus ele é individual, a gente tem uma fortaleza a partir do momento que a gente acessa essa comunhão e a gente começa a entrar nessa dinâmica do próximo, de ser orientado ao próximo, né? E o sexto passo que a gente definiu mediante as nossas avaliações, os estudos e avaliações, não é Datafolha nem Ibope, coração contrito e quebrantado, que a partir do momento que a gente pode ter todos esses passos anteriores, mas como Deus sonda o nosso coração, se a gente não ter o coração contrito, quebrantado, tudo isso para trás, ele vai ser em vão, porque você pode fazer tudo isso que a gente falou até aqui da boca para fora. Você pode fazer tudo isso buscando ou mirando só a recompensa final. Que tudo isso vai ser em vão. Só seu bem, né? O seu bem próprio, tudo olhando para você, para dentro de você. Você pode fazer tudo isso daqui. Eu vou ser obediente, vou fazer jejum, vou orar. Eu já sei quem é Deus, mas só olhando para o seu próprio umbigo. Serve de que isso? Nada. O importante é saber qual é a sua real intenção, né? Na hora que você executar a cada um desses itens, cada um desses passos que a gente está compartilhando, né? E aí a gente isso, né? É sondar qual que é a sua motivação por trás da ação, né? E a sétima, e para finalizar, mas a mais importante, pode parecer repetitiva porque é muito parecida com a primeira, que é saber quem é Deus. Mas na primeira, a gente precisava saber quem é Deus Pai. Agora a gente precisa saber quem é Deus glorificado. E como que a gente pode ter uma experiência de glorificar, ou não que a gente vai glorificar Deus, mas de ter ciência desse Deus glorificado. E a gente ratificar isso para a gente mesmo. A gente cumprir os propósitos e desígnios que Deus tem para a gente aqui. Né? Porque é através desse exemplo, né, que eu vou mostrar agora, que a gente vai ler agora, através de João 17, 1, 9, aonde que... Opa, não é esse aqui não, aqui. Então, João 17, de 1 a 9, aonde é uma conversa aqui, né? Vamos lá, eu vou ler para vocês. Se vocês quiserem acompanhar em casa, pegue aí a sua Bíblia, acho que a gente vai conseguir colocar aí, né? Talvez a versão é um pouco diferente, mas está tudo certo. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me destes para realizar. Agora, Pai, glorifique-me e leve-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me destes do mundo. Eles sempre foram teus, e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem
que tudo o que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me destes. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e crê que tu me enviastes. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a ti. Então, é exatamente isso que a gente comentei anteriormente, que o glorificado, ele vai ser exaltado a partir do momento que a gente cumprir os propósitos, né? E aí fica um caminho a ser trilhado, é a gente imitar Cristo. Porque a partir do momento que ele fez toda essa narrativa para que se cumprisse, para que ele seja glorificado, para que o Pai seja glorificado, parece um looping, né? Você olha e fala, mas ele glorifica para glorificar ele, para ele me glorificar, para glorificar eles, que glorificaram eles, que vieram de ti, que vai para ti, que veio de ti, enfim, parece um looping, mas é isso mesmo. É muito louco, porque como é que a gente exalta o Pai glorificado? Cumprindo o que ele espera da gente, né? E para cumprir é desafiador, cumprir o que o Pai espera da gente. Eu vou falar que é desafiador, porque muitas vezes a gente está conectado não em coisas de Deus, não, a gente está conectado em coisas que não traz retorno nenhum. Eu estou conectado na internet, no TikTok do momento, no Instagram que está bombando, estou conectado na televisão. Não, gente, não faz sentido nenhum. Então, por isso que a gente fez aquela pergunta no começo, aonde você está investindo o seu tempo? Porque é aquilo que você vai ter de retorno. Então, acho que é importante, né, a gente deixar essa pergunta de novo, para que a gente possa pensar aonde está investindo o seu tempo, porque você vai ter retorno sobre isso. E é até engraçado, né? A Vivian fala, engraçado não, né? Acende uma luz na cabeça, porque quem acredita em coincidência, está tudo certo, mas eu não acredito, não mais. Já acreditei um dia, hoje não mais. Porque ela falou exatamente isso, que investe seu tempo. E hoje eu vi um vídeo falando exatamente algo parecido, mas falando do louvor que a gente falou no começo, né? Que Deus, é uma analogia, óbvio, mas faz muito sentido. Que Deus ele instalou dentro de cada um MP3. Né? Não sei se alguém já ouviu essa expressão. Porque se alguém perto de você começar a cantar uma canção, aquelas canções que são chiclete na sua cabeça, você automaticamente vai completar aquela canção. É automático. Eu não vou falar nenhuma aqui porque não faz sentido, mas... então, o que isso quer dizer? A gente tem dois tipos de canções. As canções, não existe nada neutro, né? A gente sabe que não existe nada neutro. Ou é do alto ou não é. Então, quando a gente associa uma canção, que é algo que está dentro do nosso automático, dentro do nosso MP3 que está instalado na gente, e se você tem esse processo de começar a cantar e aquilo automaticamente continua na sua cabeça, isso quer dizer o quê? Que a gente precisa dedicar nosso tempo a ouvir, a colocar essas canções no nosso MP3, instalar essas canções no nosso MP3, canções para glorificar, canções que vão enaltecer, canções que vão acessar o reino, canções que vão glorificar nosso Pai. Porque senão, qualquer coisa fora disso, a gente está ocupando a memória do nosso MP3 com algo que não é produtivo, né? Então, assim, é algo complexo, mediante a nossa sociedade, que emprega isso de algumas outras formas, né? As convenções, mas a gente precisa sair, às vezes, desses rótulos e fazer o que tem que ser feito, buscar o reino de fato, né? Aí tem gente que vai falar, nossa, mas é quadradão, mas é isso, mas é aquilo. Cara, está tudo certo. Falando por mim, já faz tempo que eu parei de me preocupar com os outros acham de mim. E está tudo certo. Porque senão a gente fica preso a essas situações de querer agradar o próximo. E aí, se você quer agradar o próximo, seu amigo, sua amiga, a moda, você vai muitas vezes se perder e não vai agradar a Deus. De repente, você não está sendo, a gente tem que ser luz aqui, né?
A gente tem que ser luz na vida das pessoas. E aí, quando você quer agradar o próximo, às vezes você fica com vergonha. Fica com vergonha de vir aqui, se expor, de trazer o filho que está chorando. Fica com vergonha, né? Não, se a gente é luz e quer agradar a Deus, Deus mandou eu vir aqui, então eu estou aqui. Então, e Deus mandou você fazer o quê? Que você está se escondendo? Para você que está assistindo aí. Será que Deus mandou você fazer alguma coisa que você ficou com vergonha? Será que Deus mandou você dar uma palavra para um amigo? Ser luz na vida de uma amiga, de uma pessoa? Mandar esse link para alguém que está precisando? Será? E aí você falou, não, vou mandar o link desse negócio da igreja? Não, dessa palavra, eu vou ficar com vergonha. O que os outros vão pensar de mim? Não importa o que os outros vão pensar de você. O que Deus vai pensar de você. Então, deixa aqui. Deus vai amar. Vai amar que você está seguindo aquilo que Ele pediu. E não se importe com os outros. Se importa se está cumprindo o destino de Deus. Que Deus pensou para você. Acho que isso é importante, né? Isso é forte. E, às vezes, é desafiador. É desafiador. Ó, eu vim aqui... a gente ministrar, o Arthur está aqui 5 meses, ele está meio chateado, mas Deus mandou a gente vir, a gente veio na chuva mesmo, qual o problema? Nenhum. Na chuva que molha seletivamente. Então, é isso, a gente não tem que pensar em agradar, por causa de julgamentos, né? Porque, na verdade, no final, o julgamento ele vai acontecer de qualquer forma, só que não vai ser por pessoas. E aí, você prefere hoje ser bem visto por pessoas e deixar de fazer o que tem que ser feito. Só que o triste dessa história toda é, a gente vive querendo agradar as pessoas, faz coisa errada o tempo todo, porque a gente não cumpre o nosso papel como Deus planejou para a gente, e no final, uma coisa que eu ouvi lá no nosso encontro em casa, eu achei sensacional, o nosso livro da vida vai estar em branco. E aí? O que vai justificar? A hora que você vê o seu livro lá em branco. Aí não tem, falar assim, porque eu quis, está em branco, mas escreve aqui porque eu quis agradar o fulano, eu quis agradar o ciclano. Meu amigo, já era. Já era quando chegar lá, mas até chegar lá tem tempo. Tem tempo para você voltar atrás, tem tempo para você recuperar, tem tempo para você fazer o que precisa ser feito. Tem tempo. Seu coração está batendo? Tem tempo. Você está respirando? Tem tempo. Você tem sangue circulando nas suas veias? Tem tempo. Seu cérebro está funcionando? Tem tempo. E não é tipo o tempo que marca no relógio. É o tempo que Deus escreveu para você fazer o que você precisa fazer. É se conectar com isso. E parar de viver no que a gente vê, no que a gente consegue pegar, no que é palpável. A gente precisa focar no que Deus colocou para a gente como sendo o melhor para nós. E o mais legal de tudo isso, o mais bacana de tudo isso é que o quanto antes você começar, mais tempo você vai usufruir. É importante esse detalhe, porque, olha, um exemplo, a gente tem um bebê aqui de 5 meses. Cara, se eu tivesse, e Deus não mandou eu fazer esse filho, a gente fazer esse filho agora, Ele devia estar falando um monte de, sei lá, desde que eu casei, Ele fala, faz filho, porque Deus quer que a gente tenha filhos, que a gente enriqueça essa terra aqui. E eu fiquei falando, não vamos ter. Gente, se eu tivesse feito mais filho, eu tinha mais tempo para usufruir com essas crianças aqui. Terrível. Então, é um exemplo só. Será que Deus está te pedindo alguma coisa que você está com medo de fazer? Vai lá e faz, que vai ser sensacional. E Ele vai prover, Ele vai dar um jeito de resolver a situação. Então, não fica com medo, não fica com vergonha. Vai lá e faz. E tem um detalhe importante, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente aumenta o nosso relacionamento com Deus, o que acontece, além de usufruir? Não precisa não. Mais forte também a gente vai ficar. Mais forte. Por que mais forte? Gente, Deus é Pai. O Raul cantou a música, Deus é Pai Todo-Poderoso.
Meu Deus, se Deus é Pai poderoso, a gente é filho dele. E também quando a gente fala de tempo, né, a gente está falando de construção, e a gente está falando isso, acesso a construir um caminho de relacionamento. E se você parar para pensar num relacionamento, independente de que seja, pessoas, falando de cônjuge, de filhos, mãe, enfim, todas essas coisas, quanto mais tempo esse relacionamento ele existe, quanto mais tempo esse relacionamento foi iniciado, mais forte ele tem chance de ser. Se você trabalhou intencionalmente, a outra pessoa também, esse relacionamento ele vai ser forte, ele vai ser realmente inquebrável. Mas o que acontece? A gente está falando de as duas pessoas trabalharem no mesmo propósito para que esse relacionamento aconteça. E quando a gente está falando de relacionamento com Deus, a parte dele ele já fez. A parte dele já está feita, a gente só precisa fazer a nossa parte. Então a gente está falando que o relacionamento relacionamento que tem que ser construído de um lado só. É um relacionamento que tem que ser construído numa mão só, porque a outra já está pronta, a outra já foi construída. A outra já foi construída lá no princípio, no fundamento, lá quando foi construído todas as coisas. E depois ela foi ratificada, testificada com Jesus na cruz. Quando ele foi lá e nos lavou através do seu sangue. Isso daí foi comprovado de novo. Ele falou, filho, o caminho está aberto para você acessar. O caminho está aqui. Pode vir. Agora você não vai tratar como um senhor, você não vai ser um servo. Agora você é filho desse pai. Assim como eu sou, pode ser meu irmão, pode acessar aqui, vamos junto nessa. Esse relacionamento precisa ser criado. Esse relacionamento depende só de você. O relacionamento da minha parte está pronto. Anda, vem em direção. Eu estou te esperando. Por que você não levanta e anda? Ele está falando isso para a gente o tempo todo momento. Ele estava esperando a gente dar o primeiro passo. É aquele pai que está na esquina com o braço aberto, esperando o filho começar a aprender a andar. Ele sabe que no meio do caminho ele vai tropeçar, vai cair. Você acha que é fácil para o pai ver o filho cair? Não. Mas ele sabe que ele precisa esperar na frente, porque esses passos que a criança está dando até chegar lá, é o que vai fazer ele ser homem, é o que vai fazer ele evoluir, ele andar no caminho, ele crescer. E aqueles machucados que vai fazer, aqueles ralados vão fazer, vai fazer ele olhar para aquilo e falar, nossa, foi por isso que aconteceu, eu cresci, eu cheguei aqui por esses machucados que eu passei no caminho. Deus sabe de tudo isso, Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe o que é melhor para a gente, mas a gente precisa fazer, a gente precisa dar o passo. Então, não vamos ficar acomodados, esperando, achando que tem que vir algo de Deus. Deus já fez o que Ele tinha que fazer, gente. Já está consumado, já está feito. Agora é a nossa vez. Vamos dar os passos. A gente gosta de falar que a gente é governante, a gente gosta de falar que a gente está acima de todas as coisas aqui na terra, enfim, que não existe legalidade se não for através das pessoas, uma série de coisas, mas a gente não fala nunca, aceitar o processo, que a gente precisa, a gente mover, a gente sair do lugar, a gente se movimentar, e a gente fica achando que, porque todas essas coisas estão feitas, é só a gente sentar, igual pessoas estão aí do outro lado, a gente está sentado aqui também nesse ato simbólico para criar essa intimidade com vocês, e a gente acha que é só sentar, escutar umas palavras, escutar um louvor, e está tudo certo. E aí? A gente tem que agir, a gente tem que caminhar, e muitas vezes o medo quer parar, não quer parar só você que está aí, quer parar a gente também, a todo momento quer parar. E em vários momentos, a gente quer desistir, quer parar, porque não quer passar pelo processo. O processo é desafiador. Mas na hora que você passa para o processo, você olha para trás, você fala, nossa, ainda bem que Deus me ajudou. Ainda bem que eu dei o primeiro passo e Deus colocou o chão ali para eu caminhar. Então acredite, dá o primeiro passo, que Deus vai colocar o chão e você vai conseguir caminhar. E a todo momento, no desafio, enfrenta o desafio. Se tem medo, enfrenta o medo. Vai com medo mesmo, mas vai. Faça algo. Você vai ter e colher frutos, você vai colher resultado. E não fazer algo também, não se conectar com Deus, não caminhar, você também vai colher frutos. Vai colher resultados ruins. Não vai colher a glória, não vai colher estar do lado de Jesus depois. Não vai caminhar, não vai. Vai ser mais desafiador. E tem uma coisa que a gente, até na nossa conversa, a gente estava falando, né?
que quando a gente tem um relacionamento mais próximo, vai crescendo na intimidade com Deus, no relacionamento, seguindo cada um desses passos, eu vou repetir, saber quem é Deus. Deus é Pai, é o seu Pai, Deus. Fazer oração, e é orar e agir, né? Oração é isso, orar e agir. É fazer jejum, matar a carne, ser obediente, fazer o que Deus quer. Fazer a comunhão entre irmãos, o coração contrito, quebrantado, né? Ter gratidão de tudo aquilo que Ele já deu para a gente, né? E aí, por fim, glorificar, sabermos quem é Deus, né? E Deus glorificado. A gente fazendo, executando tudo isso, vocês não acham? Aí fica uma pergunta. Vocês não acham que a gente fica um pouco mais forte? Um pouco mais fortalecido? Eu acho que fica muito forte. Muito fortalecido para caminhar, para prosperar, para enriquecer, para chegar perto do Pai, para fazer o que precisa ser feito, né? Então, eu acho que a gente, cada vez mais próximo, com um relacionamento mais perto de Deus, a gente fica mais forte, fica fortalecido. E aqui eu só quero relacionar algumas coisas que impedem a gente de ter esse relacionamento com Deus. Porque a gente precisa trazer essas coisas à consciência, porque às vezes essas pequenas coisas, eu vou falar algumas, eu queria que a Vívia completasse com outras, porque às vezes não vem todas na minha cabeça. Mas eu vou falar algumas coisas e quero que você reflita aí do outro lado, você que está aqui também reflita, se alguma desses itens, dessas coisas que eu vou falar, não está te atrapalhando de ter um relacionamento com Deus. Tá? E o que vem na minha cabeça? Vitimismo. Vitimismo é algo que vai te deixar distante de Deus, porque a partir do momento que você começa a entrar nessa cadeia de murmurar, as coisas não acontecem, porque a gente começa a verbalizar coisas e vai ficando tudo mais distante. A gente não vai acessar a intimidade com murmuração, com vitimismo. Medo é outra coisa que bloqueia muito e também nos coloca distante de Deus. Se a gente não entender que o medo ele está relacionado diretamente ao afastar de todas as coisas, porque você parar para avaliar uma pessoa que está presa pelo medo, pode ser qualquer tipo de medo, o medo ele é realmente um repelente do que ela tem medo. E quando você fala o medo de uma forma ampla, aquilo pode te afastar de várias situações. Uma outra coisa que afasta muito a gente do relacionamento com Deus é o orgulho. O orgulho também nos faz ficar distante. O orgulho faz a gente ser repelido por esse processo de intimidade que a gente tem que criar com Deus. Porque o orgulho ele te afasta de uma coisa que é importante todos os dias para a gente ter um relacionamento com Deus, que é a humildade de aprender todos os dias. A gente aprende todos os dias quando a gente vai falar de ter um relacionamento com alguém. Porque quando você está tendo um relacionamento com alguém, você precisa olhar no olho da pessoa e falar o que ela está sentindo porque eu estou falando. E isso você tem que ter a humildade de falar, cara, eu preciso aprender mais para poder me relacionar melhor com essa pessoa. E se a gente tem a capacidade de pensar e olhar para a pessoa e pensar isso, e o que a gente tem que fazer para ter esse relacionamento com Deus? Imagine isso, o orgulho vai com certeza nos bloquear no relacionamento com Deus. Um detalhe importante também, a necessidade de aprovação. A pessoa que a todo momento quer aprovar, agradar o outro, né? A gente até falou aqui, agradar um amigo, não vai agradar a Deus, porque ela vai ter que comprar a roupa da moda, vai ter que, sei lá, pintar o cabelo da cor, vai ter que fazer coisas que não tem nada a ver, às vezes foge do propósito que Deus quer para essa pessoa. Então, necessidade de aprovação é algo que distancia muito de Deus, né? Estou aqui pensando em mais coisas. A desobediência. Nossa, é verdade. Quando a gente fala de desobediência, é algo que vai nos afastar dessa intimidade. É só um pensamento que eu quero que você coloque para pensar nessas coisas que a gente falou. Vamos repetir. Medo, desobediência, orgulho. O que foi? Estou anotando. Medo, desobediência, orgulho, qual que você falou? Necessidade de aprovação e murmuração. São coisas que vêm na cabeça aqui muito forte, que
totalmente ao contrário do que vai te levar para criar o relacionamento. A gente falou o passo a passo do que precisa, mas também é importante a gente falar algumas coisas que são antagônicas a esse relacionamento com Deus. Porque senão, a gente cai nessas situações e acha que está tudo bem, é coisa do dia a dia, é cotidiano, tal, mas a gente precisa lutar todo o tempo. Porque a gente sabe que o corpo milita contra o espírito. E quando a gente está falando isso, essas coisas não são do espírito. Essas coisas não estão relacionadas ao campo espiritual. Essas coisas estão relacionadas a seu corpo almático, relacionadas ao seu corpo físico. E isso é o que vai te desconectar dessa intimidade com Deus. Você imagina, ninguém gosta de ter um relacionamento com as pessoas que têm essas características. Por quê? Porque distancia, é algo difícil. Alguém aqui responde se alguém gosta de ter relacionamento com esse tipo de pessoa. Alguém vai falar que gosta? Não vai. Você entendeu? E isso automaticamente vai te afastar dos relacionamentos com qualquer pessoa. Você imagina com Deus. Só que não é que o Deus vai se afastar de você. Você não, porque como eu já falei lá atrás, a via de mão dupla, que é a via do relacionamento com Deus, a pavimentação do lado dele, na mão dele, já está pronta. É a gente que precisa construir a nossa. Então, o que vai te afastar é no seu direção para a conexão com Deus. Então, vamos focar para que a gente crie esse relacionamento. O acesso a esse relacionamento com Deus é o que a gente gostaria de deixar essa mensagem e que você não caia nessas situações. Essas são algumas, né, porque é o que veio na nossa cabeça aqui no momento, que são as que a gente considera mais crucial para que você não caia. Mas, de fato, eu queria deixar uma mensagem final, antes da gente ir para os finalmente, é que, de verdade, eu espero que a gente possa ter transmitido essa palavra, para que essa intimidade com Deus seja construída de uma forma intencional, de uma forma que a gente coloque esses tijolos nessa estrada no sentido de conectar com Deus, e que isso seja algo perene, ou o mais duradouro possível. Porque não adianta a gente construir uma estrada em cima de areia, porque ela vai durar pouco tempo. A gente vê algumas obras públicas aí, que são recapeadas algumas estradas, pouco tempo depois já começa a aparecer os buracos. E se não tem a manutenção, essa estrada ela vira pó. É a mesma coisa. O relacionamento, a intimidade, ela tem que ser construída. E ela é construída através da manutenção constante. Constante. Eu estou aqui, veio no meu pensamento, alguém deve ter feito uma pergunta, né? E como Deus fala comigo? Eu vou falar com Ele, mas e Ele responde? É isso que muitas vezes as pessoas me perguntam até, né? Eu falo com mentorados, com as pessoas, fala com Deus, Ele vai te responder. E se você tem dúvida de como Deus vai te responder, pergunte a Ele, Ele vai falar com você. E eu quero compartilhar que, quando eu não entendia isso, a senhora que trabalhou lá na minha casa, acho que 9 anos, Doralice, já foi para o outro lado. E ela falava, eu vou buscar a palavra na igreja. Eu falava, mas como assim, Dora? Como você vai buscar a palavra? Não, Deus fala com você. A gente aprendeu muito com a Dora. E ela falava, vou lá buscar a palavra. Eu falei, mas como assim? Coisa estranha. Deus fala. Então, ela me explicou, mas naquele momento eu não tinha entendido. Quando a gente fazia algum convite para ela falava, eu vou ver com Deus se ele aprova isso, se ele está de acordo. A gente achava aquilo muito estranho. E aí, agora a gente sabe como que é que Deus fala com a gente. E Deus fala comigo a todo momento, eu sei que fala com o Bruno a todo momento, e graças a Deus. E eu quero que você aí também, que Deus fale com você, e que você consiga escutar Deus falando com você. E eu já falei isso, né? Deus não vai chegar, você não vai ouvir, eu acho que não, né? Você não vai ouvir uma voz e falar, Vivian, faça isso, faça aquilo. Não acontece isso comigo. Se acontecer com alguém, não sei, mas não acontece. E como que eu ouço, né? Como que eu ouço Deus falar comigo? Através de pensamento. Igual eu sei que essa pergunta foi uma pergunta que o Espírito Santo me falou agora. Que alguém queria saber disso. Eu sei, porque aquele primeiro start, aquele primeiro estalo, é Deus falando com você. Quando você tem algo para fazer, para executar, aquela primeira coisa é Deus. Aquilo que você fala, eu não vou fazer, porque eu estou com vergonha, eu estou com medo.
Deus te deu essa ideia. Muitas vezes, vendo uma pregação, uma ministração, Deus te responde pela boca do outro. Então, fica ligado, quando alguém falar com você, o que essa pessoa está querendo falar? Nossa, o que Deus está querendo me dizer com essa situação? O que Deus está querendo me dizer com algo que aconteceu aí na sua vida? Deus sempre fala com você. O ruim é que, às vezes, a gente não está ligado do que Deus está querendo dizer. A gente está olhando, sei lá, para outro lado. Mas Deus está falando, Deus está te dando uma direção. Fala, esse caminho não está dando certo. Muda, faz aquilo. Então, Deus sempre fala com você, e eu peço que você abra seu coração nesse momento e que escute a voz de Deus através da boca, através das ações, né, das suas ações, das coisas que acontecem na sua vida, ou da boca de outras pessoas. Se conecte, que você vai ouvir sim Deus falando com você. Depois você compartilha comigo, gente, @VivianTVieira, ou na Igreja Sem Placa, compartilha, porque muitas vezes eu quis entender o que a Dora estava falando quando ia buscar a palavra. Se você compreendeu, compartilha o se a partir de agora você está ouvindo mais a palavra de Deus e Ele falando com você. Queria, em cima disso que ela falou, que é muito importante, fazer um link com o nosso assunto, e que é uma chave poderosíssima. A gente não vai ouvir Deus. Vamos só voltando um pouquinho para deixar mais claro. A gente não consegue ouvir uma pessoa quando ela está gritando distante da gente. Então, o que é o primeiro passo para a gente começar a ouvir Deus? A gente precisa estar perto. Então, esse caminho, esse acesso do caminho para criar um relacionamento com Deus é o primeiro passo para você começar a ouvir Deus. Ele tem que estar próximo da gente, quer dizer, ele não, a gente tem que estar próximo dele, porque eu já falei anteriormente, 2 vezes, vou falar de novo, o caminho dele já está pronto, a gente precisa construir o nosso para acessar ele, você entendeu? Então, assim, qual que é o primeiro passo para a gente falar, como eu vou ouvir Deus? Constrói esse caminho de relacionamento. A partir do momento que você começa a estar mais próximo, essa voz vai ficando mais próxima, mais próxima, mais próxima, e a hora que você começa a ter esse nível de intimidade, que ela é muito pessoal entre você e Deus, essa voz vai ficando mais próxima, mais audível, e aí você vai começar a ter essa resposta. Então, a gente não ouve um carro ou alguma coisa que está longe. Então, primeira coisa, se aproxime, que você vai começar a ouvir. E para a gente concluir esse nosso tema hoje, que é o acesso ao caminho do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, a Vivian vai dar um testemunho de alguém que galgou essa intimidade de uma forma diferente, poderosa. Testemunho de alguns anos atrás. E esse testemunho é meu mesmo, do que eu vivi. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, eu estava voltando... Faz tempo, hein? Eu estava voltando de uma visita. Minha avó estava doente, a gente estava voltando do médico, uma visita lá, e eu estava dirigindo, e estava minha mãe e minha irmã no carro. E meu pai estava morando em outro estado, e estava só a gente, meu irmão não estava lá, enfim. Aí eu morava com os meus pais, e a casa é uma casa na rua, né? E tem aquele portão que abre e fecha. A gente estava voltando com o carro, eu dirigindo, entrei dentro da garagem, e aí, junto comigo, passou por baixo, assim, um bandido, armado, e a arma estava engatilhada. Apontou para mim e falou, dá o carro, dá o carro. E eu, desesperada, falei, ok, eu vou dar, mas eu não achava, o portão já estava baixando. E eu não achava ali no console do carro o controle remoto para abrir de novo, né? E aí eu falei, já vou dar, desesperadamente. Minha mãe e minha irmã dentro do carro, aquele alvoroço. E foi horrível, assim, foram alguns... é verdade. Foram alguns momentos horríveis, assim. E lá fora, que eu contei para o Bruno antes, lá fora tinha um outro bandido com a arma engatilhada também e gritava para o cara que estava dentro de casa, assim. Falava, atira nela, atira nela. E eu falava, eu já vou dar o carro, já vou dar.
e o cara mandava atirar, e o cara lá fora com a arma engatilhada também. E na frente da minha casa, da casa dos meus pais, tem uma igreja até hoje. E tinha um pastor, que é o mesmo pastor até hoje. Não me lembro o nome desse pastor, mas tenho falado com ele recentemente. E ele pegou, ele escutou tudo aquele vucu-vucu, alguém falou lá, era dia de culto naquele dia, graças a Deus. Era dia de culto. E aí ele saiu com a Bíblia na mão. E naquele momento ele pegou aquela Bíblia, escutou tudo que estava acontecendo ali. E ele falou, em nome de Jesus, saia daí, vocês não vão fazer nada com essa família. Em nome de Jesus. E ele saiu lá no meio da rua. Os dois caras com a arma engatilhada para atirar na gente. E o pastor saiu com a Bíblia, com o peito aberto, e falou, em nome de Jesus, vocês saem daí, imediatamente saia daí, que eu estou mandando, em nome de Jesus. E aquele momento, vocês não sabem, o cara que estava dentro de casa, pulou um muro de 2 metros de altura, não sei como, sei lá, um pouco mais de 2 metros, pulou para fora o muro, e os dois foram embora. E a gente, graças a Deus, não aconteceu nada. Então, isso é um testemunho que eu passei, eu entendi mais ou menos naquele momento, mas lendo a palavra, eu falei, aquele pastor, ele é tão forte, tem um relacionamento tão forte com Deus, que nem o cara armado podia fazer nada contra ele, porque ele estava muito fortalecido. Então, eu compartilho essa mensagem com vocês, foi um momento... eu revivi aqui assim, contando para o Bruno, foi um momento muito desafiador, mas eu vejo que Deus nos fortalece. A gente só tem que se apoderar disso, a gente só precisa tomar posse, e estar próximo de Deus, para ficar fortalecido. Amém? Glória a Deus! Ei, poderoso, hein? Testemunho assim é algo que edifica, né? E... surreal, essa é a palavra, né? Porque nos mostra o quanto Deus está agindo na nossa vida o tempo todo, e principalmente quando a gente está falando de uma situação que está tão conectada, tão direta, né, com o nosso tema, porque a partir do momento que a pessoa tem aquela empunhadura com a Bíblia e ordena que aqueles bandidos saiam dali, ele tem um relacionamento com Deus, ele criou um relacionamento com Deus, então testifica, né, o que a gente está falando, que é algo que a gente está buscando, a gente está correndo atrás, a gente está pavimentando essa via desse relacionamento com Deus, e a gente convida você a fazer o mesmo, né? A gente convida você que nos assiste, você que está aqui, para que entre nesse caminho de pavimentar essa via, tá bom? O nome do pastor, eu estava vendo aqui, é Pastor Edson. Então, gratidão, te agradeço imensamente por tomar posse naquele momento e ter esse relacionamento com Deus, nos ensinou muito. E hoje eu posso estar aqui contando para vocês, né? Então, Pastor Edson, gratidão.